Olá, eu sou a Cátia Miranda, sou nutricionista funcional integrativa e estou aqui para partilhar contigo um pouco da minha história. A nutrição funcional é focada no indivíduo, não na doença. Nós observamos a pessoa como um todo, na sua individualidade bioquímica, no seu estilo de vida, toda a sua história e tudo aquilo que ela traz. Nós hoje sabemos que a genética não é o mais importante, é a epigenética. No entanto, a individualidade e tudo o que a pessoa é, nós temos em atenção em ver essa individualidade. Portanto, focado na saúde, na promoção da longevidade e não na doença. Essa é a parte funcional, como nós atuamos e equilibramos a pessoa como um todo na sua individualidade. A parte integrativa é integrar outras ferramentas que nós vamos absorvendo ao longo da nossa caminhada profissional para também ajudar a pessoa como um todo. Porque nós acreditamos, e a nutrição funcional também já vê isso, desde há muitos anos atrás, que nós olhamos para o indivíduo e temos o corpo, a mente, as emoções e o espírito. E as outras ferramentas, as outras áreas que nós podemos complementar vão integrar na nossa prática para ajudar a pessoa e observá-la além do corpo físico, além dos alimentos que ela consome. E também a parte integrativa, como se fôssemos uma árvore, um raminho de uma árvore, em que uma árvore tem vários ramos. A nutrição é um ramo em que todas as áreas da saúde falam. E depois temos os outros ramos, a medicina, a psicologia, outras terapias. Então, integrar também outras áreas para ajudar a pessoa na sua individualidade e nas suas necessidades individuais. E muitas vezes é preciso outro terapeuta, é preciso outro profissional de saúde para conseguirmos ajudar a pessoa como um todo, para que ela atinja o seu estado de saúde ótimo. E então, isso é a visão integrativa, é unirmos-nos, os conhecimentos, em prol da saúde de uma pessoa individual. Então, é este trabalho integrativo e a nutrição funcional integrativa é esta união de conhecimentos e a promoção da saúde, em vez de focarmos nos sintomas, na doença, focamos sim em ir à causa, raiz, o que é que levou aquela pessoa até ela estar neste estado atual. Nós, na nossa prática clínica, nós utilizamos muito a anamnese, perguntas, não é? Que vamos analisando toda a história da pessoa, desde até o parto, como é que ela nasceu, como é que foi a gestação da mãe, até ao momento atual. Tudo isso é importante. E na forma que a pessoa vai partilhando connosco a sua história, aquilo que lhe trouxe até nós vamos percebendo algumas coisas que podem estar a impactar a vida ou o estado dela atual. É quase como se fosse uma fotografia que a pessoa vem hoje, ela está neste estado atual. E então eu olho para a pessoa de uma forma presente e o que ela nos traz hoje, mas tudo aquilo que veio atrás, que trouxe até aqui. E muitas vezes nós temos que escutar além de o que vemos nas análises clínicas, não é? As análises é uma ferramenta que nós utilizamos, análises clínicas, testes microbioma, testes genéticos. Hoje em dia temos imensas ferramentas para nos ajudar. Felizmente, por causa da ciência, tem-nos trazido, por isso a ciência é importante também, não é descartada. E traz-nos estas ferramentas que nós podemos avaliar a pessoa, como é que ela está no estado atual. E temos vários, até máquinas que conseguimos hoje em dia também, biorressonâncias, enfim, várias terapias também complementares. No entanto, devemos resgatar aquilo que as medicinas ancestrais já nos diziam, que é observar a pessoa como um todo, é olhar também para o seu estado emocional, como é que ela lida, porque não basta eu dizer, não, este alimento é o perfeito para si, ou isto faz-lhe mal, se aquilo vai lhe causar stress, ansiedade, ou se ela viveu na infância um trauma, porque às vezes tenho pacientes que dizem não consigo comer fruta porque obrigavam-me a comer fruta. Ok, eu sei que aquilo é bom para ela, mas será que vai ser esse o caminho? Então temos que realmente olhar um bocadinho mais além, com empatia, e utilizarmos também ferramentas antigas, que não precisamos às vezes das análises, ou seja, fisicamente, como é que está a língua, como é que estão os olhos, como é que está, o que é que a pessoa se queixa. Então, esta parte física exterior também nos diz algumas informações. E é esta união de tudo, esta escuta presente, que acho que é essencial, e a empatia, empatia é mais do que colocar-se no lugar do outro, é
calçar as botas dele, mas além disso tentar perceber como é que ele viveu toda a sua história. Uma coisa é nós pensarmos com a nossa mente, não é? Com os nossos pensamentos, com os nossos conhecimentos. Outra coisa é pensarmos o que é que aquela pessoa está a viver. E isso faz toda a diferença. E essas é as ferramentas que eu utilizo e aprendo também com outros profissionais e vou acrescentando e vou melhorando também para que cada vez mais consiga ajudar a pessoa realmente naquilo que ela necessita para alcançar o seu estado de equilíbrio. Nem sempre estive assim neste estado de consciência, não é? E na minha infância eu passei, estava sempre quase doente, estava sempre ao asma, rinites, estava sempre com sinusites, amigdalites, estava sempre num estado e a minha mãe recorria muitas vezes aos médicos, não é? E já nessa altura, portanto, infância, pré-adolescência, foi um percurso na minha vida em que os médicos medicavam, não é? Olha, ela tem anemia, está cansada porque tem anemia, então davam ferro, davam medicação e eu perguntava sempre porquê, não é? Mas porquê? Porquê que eu tenho que tomar isto? Porquê? Porquê? Porque eu via os meus avós a tomar muitos medicamentos e aquilo fazia-me imensa confusão. 20 caixas e eu não queria aquilo, não é? Então eu questionava muito nessa altura. Até que, mais tarde, eu percebi que algo não estava bem. Então eu tomo a medicação, estou a tomar ferro, fico obstipada. Depois fui a outros especialistas procurava respostas. E outros diziam, ela tem a diabetes, porque tinha as glicémias alteradas e a gente não tinha uma boa alimentação, de facto, em infância. Porque é aquela altura que os avós dizem, elas precisam de crescer e são magritas, então comam bem. Então comia muitos doces, coisas terríveis que nós hoje não aconselhamos. E então, diabetes, então diagnóstico. Então eu comecei mais tarde a ler e à procura de livros que falavam sobre isso. O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso melhorar? Chás, coisas, o açúcar, então vou evitar os doces. E comecei por aí a ter, se calhar, as minhas primeiras preocupações com a alimentação. Mas lá está, as respostas continuavam a não aparecer. E até que eu tenho uma busca incessante, não sei, dentro de mim, do conhecimento, de aprender e de encontrar respostas. E houve uma altura na minha vida que eu pensava, se calhar vou ter que ser assim, vou ter que viver com a doença, vou ter que aceitar que sou mais fraca ou estou sempre cansada, mas eu não era feliz assim. E houve uma determinada altura, já uma fase mais à frente da minha vida, em que eu fui numa palestra e ouvi todos os sintomas que eu tinha. E foi numa formação. E eu disse, eu tenho que fazer uma consulta com este médico. E fiz uma consulta com esse médico. E ele dizia, não, a Cátia tem problemas de tiroide, tem hipotiroidismo. E então eu comecei, na altura não sabia que estava tudo relacionado, hoje sei, não é? Que a anemia, as variações na glicemia, tudo isto está relacionado com essa patologia, e a partir daí tudo mudou. Então foi aí que eu entrei na nutrição funcional, desde 2010, por aí, comecei a fazer formações nessa área. A nutrição, a escolha pela nutrição veio um pouco antes, no sentido que eu já queria, os meus pais queriam que eu fosse para a área de medicina, mas eu não queria os medicamentos. Então eu tinha uma ligação muito grande à terra, porque o meu avô tinha hortas e então nós íamos muitas vezes, e das memórias que eu tenho mais de infância é nessa altura, em que nós íamos para as hortas, apanhávamos as coisas, semeávamos, e então tenho uma ligação muito grande, vivia numa aldeia e então tenho muitas memórias dessa altura. Então eu acho que a nutrição já veio desde aí um bocado acompanhar-me. A nutrição funcional foi mais tarde, sim, foi mais tarde. Eu fiz a minha formação em nutrição, nas ciências da nutrição, mas lá está, eu continuava com algumas queixas, não é? Continuava à procura de respostas, talvez para mim também e para ajudar outras pessoas e a minha família, lá estão os meus avós, que tomavam aquela medicação toda, e eu continuava à procura de respostas. E já foi na altura que eu estava na faculdade que eu fiz essa tal formação. E aí abriu-me para a nutrição funcional. Em Portugal não se falava muito. Depois, em 2012, uma escola de NutriScience com o Pedro Bastos e tudo, foi
aí que eu comecei também mais a minha formação mais a fundo. Mas na altura ainda éramos assim um bocadinho uns ETs, não é? Porque o que é que estão a falar da causa da doença, e porque nós na faculdade aprendemos a dieta para o diabético, a dieta para... e não olhamos para a pessoa na sua individualidade bioquímica, que é o mais importante, não é? E então, desde aí a minha vida mudou. Eu comecei a acordar com energia, eu acordava, parecia que não tinha dormido, não é? Estava sempre com muito frio. Então comecei a ter energia, comecei a sentir vontade de viver, comecei a aceitar, ok, a doença não me controla, eu consigo gerir a minha saúde, há respostas, e deixei essa medicação toda. Na altura ainda fazia a tirox, depois a medicação para a tiroide, mas de facto a minha vida deu assim uma volta quase 360. Não foi 360 porque depois, ao longo do meu percurso, eu continuei a estudar, fiz o mestrado, e na altura do mestrado eu entrei quase em burnout. Tive ali uma fase da minha vida em que era um stress agudo, crónico quase, já estava a ser demasiado. Não tive um diagnóstico, mas senti que realmente não estava bem. Aí a minha tiroide descontrolou-se toda, e eu pensei, o que é que se está a passar aqui? Se eu já faço alimentação, faço exercício, se eu estou a dormir bem, o que é que está a passar aqui? E foi aí que eu fui um bocadinho mais além. E olhei para a matriz da nutrição funcional, e nós, quando estudamos nutrição funcional, mesmo os nossos colegas, estudamos muito a bioquímica, é um mundo que não acaba e que não queremos parar de aprofundar. Mas eu olhei para a matriz e dizia lá, mente, emoções e espírito. E eu pensei assim, mas eu estou só a olhar aqui para a base da casa, estou a olhar só para a alimentação, hidratação, exercício, e ainda mais além, dizia lá, relacionamentos, gestão, stress e relacionamentos. E quando eu falava de relacionamentos, pronto, outra maluca, né? Agora vem com a coisa dos relacionamentos para a consulta de nutrição, porque impacta a nossa vida, nós somos seres sociais também. Mas aquela parte emocional estava lá, e da mente, foi aquilo que me despertou. Eu disse, eu tenho que perceber um bocadinho mais disto, o que é que está a passar dentro de mim. E aí fui em busca também mais respostas. E pronto, fiz formação em coach, health coach, a gestão emocional. Mais tarde descobri a psiconeuroimunologia, que é uma área apaixonante e que une tudo isto, psiconeuroimunidade e endocrinologia. E está tudo ligado. Nós no intestino produzimos neurotransmissores, hormonas, a nossa imunidade está no nosso intestino, não é? 80%. Portanto, e o intestino tem um impacto, mas nós também, através da mente, através dos nossos sentimentos, do nosso coração, nós conseguimos mudar a nossa frequência e conseguimos também modular, isto é super interessante e está a ser estudado agora, modular a nossa microbiota. Até há estudos, não é? Com meditação, com várias, que é outras ferramentas que nós utilizamos também para ajudar as pessoas. Então foi aí que eu descobri que há um mundo muito maior. E como eu tive muitas faltas de respostas ao longo do percurso da minha vida, eu senti que também muitas pessoas que vinham até mim tinham falta de respostas. E ainda hoje eu escuto pessoas a dizer mas o meu médico não valoriza a alimentação. Mas ele diz que estas análises para quê? E isso revolta-me, às vezes até me emocionava nas consultas, e ainda hoje. Então este movimento deste congresso também vem nesse sentido, de juntar mais profissionais com a mesma visão, outros que não tenham, mas que venham para abrir consciências, e para que cada vez mais sejamos mais a olhar para a pessoa mais além, não é? Como um todo. E aquela pessoa está ali e precisa de nós, ela vai à procura de ajuda, não é? E nós não podemos apenas olhar para as análises e dizer, olha, está bem, isto tudo, vai tomar isto e isso, e está tudo, e siga a sua vida. E essa pessoa vai e ela continua a vida dela, e nós continuamos a nossa. Mas não podemos esquecer que naquele momento a gente foi responsáveis ou pode mudar a vida daquela pessoa. Então é essa a força que não sei, que isto começou tudo como uma ideia e que hoje já está a se tornar algo mais maior e especial. E tenho encontrado profissionais incríveis e fico fascinada. Isto nos dá mais força também para continuar, porque nós temos muito a aprender todos uns com os outros, todos.
E quando falo todos, é verdade, porque nós vimos muito na área da ciência, e eu sou da ciência, eu gosto também de comprovar e ver como é que foi estudado, as coisas, como é que isso é, mas nós somos muito além disso, muito além disso. E há coisas que se calhar hoje ainda não se conseguem explicar, mas felizmente a ciência também já está a trazer respostas nesse sentido. Então o objetivo é trazer profissionais de diferentes áreas que estudam a área mais da parte emocional, espiritual, mental, e profissionais que estudam mais a parte física, para que uns escutem os outros e todos vamos aprender uns com os outros e vamos sair daqui mais ricos. De certeza que a nossa prática vai ser diferente nos dias a seguir. Então não é só um congresso para currículo, é algo que pode mudar a nossa vida. Congresso de Nutrição Integrativa Funcional é um congresso onde unimos profissionais de diferentes áreas com o objetivo de partilharmos conhecimento, aprendermos uns com os outros e cada vez mais ajudarmos melhor, com melhores ferramentas, com melhores conhecimentos, os nossos pacientes. Estamos em 2025, existe há 3 anos. O primeiro, na verdade, 4. O primeiro foi mesmo uma experiência online, uma coisa assim de um dia, que teve um impacto positivo e que depois decidimos fazer algo presencial. E o ano passado triplicamos o tamanho e este ano estamos a pensar fazer um pouco maior. Então já existe concretamente assim mais há 3 anos, não é? Vamos para o 3º congresso e este congresso, porque é que é de nutrição e une tantas áreas da saúde e bem-estar? Porque a nutrição é o pilar que está em todas elas, não é? E já Hipócrates dizia, faça do seu alimento o seu medicamento, não é? Primeiro a medicina, as medicinas mais ancestrais também falam sobre isso, não é? Começa pela alimentação, como é que tu nutres o teu corpo, as tuas células, quais são os alimentos, porque sem ela não há nenhum medicamento que funcione, não há nada que funcione. Então, a nutrição é isso. E quando falamos de nutrição, não estou a falar só de nutricionistas, estamos a falar de todos os profissionais de saúde, porque nós nutrimos, seja com alimento, seja com as palavras, seja com todas as partes do corpo daquela pessoa, nós estamos a nutrir. E também é bom fazer isto connosco. Se nós estivermos bem, nós também conseguimos ajudar melhor os outros, não é? E por isso este evento também vai promover momentos de conexão entre profissionais para que nós criemos essa comunidade entre nós e consigamos realmente unir conhecimentos e expandir e conseguir ajudar mais as pessoas que nos procuram. Então o primeiro CINIF que nós fizemos foi na área da tiroide, que era a área que eu estava a aprofundar também devido quando eu tive que escolher uma área para me especializar. Então eu escolhi a tiroide também porque era uma área que já me acompanhava e olhava à minha volta, era só livros sobre esta área. Então o primeiro congresso foi sobre isso. E porquê? Porque também comecei a receber muitas pessoas à procura de ajuda nesse contexto, doenças autoimunes, tiroide e disfunções. E porque eu própria, na altura, a primeira vez que me fez o clique e que me fez a minha mudança, nem foi quando eu comecei a comer diferente e tudo, foi quando eu ouvi um profissional de saúde a falar exatamente aquilo que eu sentia com um conhecimento mais abrangente. E então eu pensei, mais pessoas precisam disto e mais profissionais, porque nós, na nossa formação base, não temos o conhecimento que depois adquirimos ao longo do nosso percurso. E eu não tinha. Então pensei, se nós juntarmos conhecimento de quem já está um pouco mais, com mais formação, digamos, mais consciente destas questões, e unirmos este conhecimento e transmitirmos a outros profissionais, mais pessoas serão ajudadas neste contexto. Então começou pela tiroide. Neste momento, este ano, vamos fazer sobre a imunidade, porque no fundo, o ano passado fizemos sobre as doenças autoimunes e vamos caminhando e estamos a caminhar para um conjunto sempre de imunidade. A imunidade é a base, porque sem imunidade, ou seja, com uma imunidade saudável, o sistema imunitário equilibrado, porque ele é mesmo estar equilibrado, porque nós nunca estamos perfeito, porque estamos sempre em contacto com agentes externos, com toxinas, então ele tem que estar sempre a manter-se neste equilíbrio. E a imunidade é, de facto,
aquilo que une todas as áreas, não é? Porque as crianças precisam de imunidade, porque numa doença crónica precisamos de imunidade para superar disfunções da tiroide, seja outras áreas, e o intestino. Hoje fala-se muito do intestino, e este ano, de certeza que muitas palestras vão bater aí, não é? Porque a maior parte da nossa imunidade está lá. Então, e nós somos um sistema, não é? Quando falamos de intestino, estamos a falar também de outros sistemas. Há um eixo intestino-tiroide, há o eixo intestino-cérebro, intestino-fígado. Portanto, nós temos aqui nós estamos a falar sempre de todos os sistemas, do corpo como um todo, como eu falava há pouco, porque é mesmo isso que acontece. Então, quando mesmo falo de tiroide, não posso só olhar para a glândula, o que é que ela tem necessidade, ou vamos dar a nutrição para aquela glândula, ou para o fígado, ou para o intestino. Não, isso não existe. Existe todo um sistema e nós temos que observar a pessoa como um todo. Por isso é bom ter o conhecimento de outras medicinas ancestrais. Ok, aquela pessoa tem, se calhar temos que olhar para o fígado, tem emoções, estão ali retidas, temos situações, ou mesmo o intestino, porque na psiconeurologia vê-se isso, emoções e a parte física também, endócrina, tudo. Mas depois vermos sistemicamente, não é? Qual é o impacto que isso vai ter noutros órgãos e no sistema como um todo. Porque senão estamos, lá está, mais uma vez, a separar peças e nós não somos peças. Então é isso, é realmente a imunidade para que todos possam trazer soluções para a maior longevidade, e este ano vamos ter também, falar também nas crianças, desde pequeninos, para quê? Para promover também futuros adultos mais preparados e mais saudáveis. O Congresso de Nutrição Integrativa Funcional este ano, 2025, vai-se passar nos dias 21 e 22 de novembro, na Escola de Hotelaria do Estoril. Será 2 dias com muita formação, networking, também talk shows. Vamos ter várias experiências durante estes 2 dias. Será uma sexta e um sábado. E vamos ter várias áreas, vamos englobar várias áreas, desde a pediatria, também nutrição, psicologia, também constelações, na área de medicina, na área também de medicinas mais ancestrais, biohacking. Vamos ter especialistas também em coaches, vão falar um bocadinho de práticas ancestrais. Vamos ter também medicina ayurvédica, chinesa, então vamos englobar aqui algumas práticas, e também especialistas do Heart Institute, que vêm trazer também novos conhecimentos que a ciência foi avançando, para cruzar exatamente estes conhecimentos da ciência atual e das medicinas mais ancestrais, porque todos têm algo a trazer no conhecimento para que unirmos, consigamos expandir e consigamos realmente levar ferramentas e realmente olhar para a saúde de uma forma integral. No nosso website, temos o sinif.pt. Sinif.pt, vocês vão ter lá o programa todo, completo, os especialistas que vão estar presentes e os temas que vamos abordar, e muitas coisas não podemos partilhar, vão ser surpresa, por isso convido-vos depois a explorar e a estar connosco nestes 2 dias. A VOA eu já conheço há alguns anos, como eu descobri nesta busca da minha saúde, em que procurava uma água mais pura, sem químicos, sem cloro, porque eu sei que os tratamentos da água que nós temos em casa, ainda bem que têm cloro, porque senão podíamos apanhar alguma infecção. No entanto, o cloro é altamente nocivo para a nossa tiroide, compete com iodo, que é um mineral super importante, e também mercúrio e muitas substâncias que às vezes estão presentes na água que não são saudáveis para nós. E nós, como somos mais de 70% de água, por isso é o nosso alimento base. Nós não conseguimos viver sem água, conseguimos fazer jejum, mas sem água a hidratação é fundamental. E que fosse um sistema de ionização que me desse tudo aquilo que eu procurava, que não eliminasse os minerais da água, que mantesse a hidratação, além do pH e do pH negativo, que é super importante, que fosse uma água mais leve, mais natural. E foi aí na minha busca que eu descobri, e até hoje tenho indicado e consumo. O que nós verificamos muito é que as pessoas não se hidratam o suficiente, não é? Muitas vezes comem emocionalmente ou comem por fome, mas nós temos o centro da fome e o centro da sede ao lado. E muitas vezes o que eu pergunto é, mas comeu há quanto tempo?
e a pessoa às vezes até há pouco tempo. Então não é fome, é sede, porque nós temos estes dois centros ao lado um do outro, então muitas vezes confundimos fome com sede. E nós temos maiores necessidades de hidratação e conseguimos manter-nos bem se estivermos bem hidratados. Muitas vezes, por exemplo, estamos cansados e achamos que é do trabalho e enxaquecas e às vezes é falta de hidratação, por exemplo. E estavas a falar da hidratação celular, é exatamente isso, tem que ser uma água, a água não é toda igual, não é? E não basta passar por um filtro, porque depois estamos a tirar componentes importantes da água, que são esses minerais que vão hidratar a célula. E muitas vezes podemos beber 2 litros de água e não estarmos hidratados. E então essa é a importância da mineralização da água e ser uma água ionizada, leve, em que ela consiga em micropartículas penetrar a célula e consiga hidratar efetivamente. Por isso a importância de uma boa qualidade da água que nós bebemos no dia a dia. A pergunta é difícil, porque assim, depende da zona onde vivem, porque há zonas que vivem muito perto das hectares, então estão cheios de químicos, não é? Quanto mais afastado, melhor. Às vezes, se a água do garrafão for de melhor qualidade, o que eu aconselho é até ter um ionizador, que é sempre mais e compensa a longo prazo, mesmo a nível de custos, porque os garrafões têm plástico, têm bisfenóis, depois os plásticos substituem os bisfenóis, também têm outros compostos químicos que não são saudáveis, são disruptores endócrinos, péssimo também para a tireoide e para a nossa parte da fertilidade, nossas hormonas, principalmente as mulheres. Mas na possibilidade o conselho sempre é irem preparando para fazer a substituição das vossas torneiras ou um aparelho que faça a ionização da vossa água e até lá comprem os garrafões, não coloquem à luz, deixem a tampa aberta para oxigenar mais e coloquem numa garrafa de vidro e não andem com os garrafões atrás até fazer a transição. Seria uma melhor opção não conhecendo a água. Se conseguirem conhecer a vossa qualidade da água do sítio, às vezes perguntando nos conselhos eles têm essas especificações da água local.